O primeiro eclipse solar já registrado na história foi em 4 de julho de 780 a.C. Um eclipse solar foi registrado na China. Heródoto escreveu que Tales de Mileto previu um eclipse que aconteceu após uma guerra entre o Império Medo e o reino da Lídia. Soldados de ambos os lados abaixaram suas armas e declararam paz após o eclipse. Ou seja, o eclipse foi bastante importante para o finalizamento de uma guerra. E esse Analog Horror retrata o desaparecimento de uma cidade no evento do eclipse. Ou seja, esse Analog Horror foi criado por esse cara aqui. Ele me deu uma permissão para gravar o vídeo sobre esse Analog Horror dele. E eu vou te falar, é bem diferente de qualquer Analog Horror que eu já ouvi. E se você quer conhecer esse cara, o link do TikTok dele está na descrição. E então, vamos começar com esse Analog Horror feito por um brasileiro. O vídeo começa com uma estática, até que essa estática para por alguns segundos e quando retorna, acaba retornando para um cara. Esse cara tá se achando estranho, eu acho que aconteceu alguma coisa com ele. Esse cara, ainda a gente não sabe o nome, mas ele tá conversando com alguém que talvez seja a namorada dele, é claro. Mas ele se age estranho, é como se ele não quisesse saber de nada sobre a vida. É tão estranho. Assim, esse caso, já que ele diz, ela tenta animar ele, mas na hora de ir para fora da casa, disse para olhar o eclipse solar. E quando olha, o vídeo acaba. Aqui finalmente somos introduzidos a um anúncio falando de como passar o eclipse solar com a família. Bem, aí mostra cada coisa que deve fazer, até uma mensagem atrapalhar. Não saia de casa. E aí corta para duas pessoas, Juliano e Gustavo. Como podemos ver, Juliano tenta pedir perdão pro Gustavo, porque fez uma coisa bastante ruim. E que ruim significa isso? Bem,
Isso eu não sei. Mas a data tá 1995, no 15 horas e 32 minutos. Ou seja, talvez o eclipse solar estaria sendo anunciado antes mesmo do desastre acontecer. Aqui finalmente somos apresentados à vila, e o nome da vila se chama São Tomé, aonde desapareceram os moradores que viviam tranquilamente nessa vila após os eventos. Lembra que eu falei que era 3 horas e 32 minutos no relógio do vídeo passado? Sim, e o acidente ocorreu a 4 horas e meia. E um investigador vai ajudar. O nome desse investigador é John Kerry. John Kerry foi encarregado para poder conseguir achar as vítimas desse caso que acabou desaparecendo sem deixar nenhum rastro, apenas as roupas no chão. E aí do nada pisca um boneco na frente da tela. E até agora a gente não sabe quem é essa pessoa. Talvez seja o Juliano ou o Gustavo. Então, vamos ver isso no próximo vídeo. Nesse episódio acontece algo bastante antes mesmo da própria conversa entre os dois, em meio à ligação de telefone. Talvez seja um dia antes ou horas antes. Mas o Juliano revelou uma coisa bastante diferente sobre o Gustavo. Ele gostava do Gustavo. Eu acho que é por isso que todo mundo falava que o Juliano e o Gustavo eram gays. E talvez sejam isso que causou um monte de gente zombando o Gustavo por conta disso. E por isso o Juliano foi atrás do Gustavo para falar desculpas e perdão do Gustavo. Só que aí o Gustavo não aceitou essa desculpa. Então, aquela pessoa que estava no início de tudo era o Gustavo? Se era o Gustavo, talvez fosse algo bastante diferente depois de todo esse ocorrido.
Aqui podemos ver a dificuldade do Juliano depois do que aconteceu com ele e com o Gustavo. Tanto que ele não quer falar nem com o pai, nem com a sua família para ver o eclipse solar. Tanto que ele começa a chorar por conta da culpa que ele mesmo conseguiu fazer. Ele admite que é a culpa dele, só que ele não quer passar nem um pouco com a família, nem falar sobre o que aconteceu. Só que quando aconteceu o eclipse solar, alguma coisa aconteceu para acordar uma criatura. E essa criatura é uma caçadora, em forma de lobisomem. Talvez assemelhe um pouco ao lobisomem, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu acho. Which I'm certain I've lived a life. Bem, teve muita parte dos desaparecimentos durante esse último episódio. Mas é claro que esse desaparecimento está sendo causado por conta de uma criatura que se assemelha a um lobisomem. Na minha opinião, é muito ao lobisomem. Então, se você quer teorizar sobre esse caso, fica à vontade nos comentários que eu irei ler. Mais uma coisa que eu aviso. Esse é um Analog Horror original brasileiro, focado em eclipse solar. Algo bem diferente dos típicos Analog Horror focado em FNAF, tipo cópia de FNAF o tempo todo. Mas nesse, eu realmente me surpreendi do início ao fim, de cada história sendo uma história totalmente diferente de cada um. Ele tem até uma ordem cronológica sobre cada um. Eu duvido vocês adivinharem a ordem cronológica, mas eu aposto que algo vai acontecer. E eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado.